Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar por essa fé preciosa, esta fé que está nos transformando dia após dia na imagem perfeita da palavra. Nesse presente momento, nós estamos na presença do sol, isto é, da mensagem revelada, da palavra manifestada, porque a Bíblia só é sol quando ela está cumprida, quando ela está manifestada. Então nós estamos nos alimentando das Escrituras para esta hora, o pão de Deus para este dia. Veja, o pão da promessa, o pão da proposição, proposto para a verdadeira classe sacerdotal que só poderia comer este pão num lugar especial, num lugar escondido que era o segundo átrio. Lá somente os sacerdotes podiam se alimentar desse pão da proposição, que é a mensagem predestinada, que é o maná verdadeiro, que é aquela parte escondida dos sábios e entendidos para cumprir-se exatamente nesses dias. A Bíblia toda é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, sua obra redentora, quem ele é, qual sua essência, qual o seu caráter, como ele opera. Então nós temos descoberto que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma coisa muito grande dentro da Bíblia é que Deus não muda. Aquilo que ele fez no passado, ele segue fazendo a mesma coisa aqui no presente. Isso o identifica como Cristo de todas as eras. Isso identifica a verdadeira palavra para o dia em que nós estamos vivendo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que todos esses mistérios estavam escondidos na vida das pessoas e nos símbolos. Tudo aquilo que Deus fez no passado, através dos profetas, especialmente Moisés, eram sombras das coisas futuras. Não era a imagem real. A verdadeira revelação veio após a morte de Jesus Cristo, quando ele então tirou de dentro de si a verdadeira igreja que estava dentro dele desde antes da fundação do mundo. Por isso, na genealogia de Jesus, no livro da vida de Jesus Cristo, nós vamos encontrar personagens como Betseba, como Raabe, como Ruth, todas essas mulheres que estão trazendo o mistério da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava nele desde antes da fundação do mundo, em forma de semente e que foi manifestada a seu tempo pela palavra falada, foi expressada por Deus e elas estão sendo manifestadas durante essas 7 eras da igreja, mais especialmente a nós aqui no tempo do fim, na era da noiva, na era da pedra angular, na era da senhora eleita, de acordo com a profecia. Então nós aprendemos com o profeta, especialmente com Paulo, mas muito mais pelo irmão Brana, que todos aqueles tipos do Velho Testamento, aquelas leis que os judeus guardavam, era apenas uma sombra. A eles não lhes foi revelado o que aquilo significava, mas hoje nós temos a revelação completa do que eram aqueles símbolos, do que era o primeiro átrio, onde estava o altar do sacrifício, onde estava o mar, a pia de lavar. Por que o sacerdote fazia 7 listas de sangue na porta da congregação? Por que houveram os 7 castiçais? Por que o pão da proposição, onde somente os sacerdotes podiam comer naquele lugar secreto? Ali estava o altar do incenso, depois vinha uma pele de animais, atrás dessa pele estava a arca, dentro da arca estava a palavra, sobre a arca estavam os querubins, guardando o lugar de misericórdia, que era o propiciatório, logo ali descia a glória da Shekinah. Tudo isso eram profecias relativas aqui ao verdadeiro tabernáculo, ao verdadeiro templo. Veja, por isso que o sacerdócio, ele mudou de Arão para Melquisedeque. Veja, mudando o sacerdócio, muda a lei. Por isso Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele ao qual nós estamos nos referindo nesta hora, porque ele é o verdadeiro tabernáculo, o corpo de Cristo, o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Veja, corpo me preparastes, diz a Bíblia. Então, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, falando a respeito desse grande mistério, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz no versículo 7, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa são os eleitos, são os predestinados, e esses são a semente real de Abraão. Veja,
porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. Veja, Sara, um tipo da verdadeira igreja. Veja, e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então, Mombana, pregando esse tema da semente real de Abraão, referindo-se àquele sinal que foi feito lá para Abraão, nos dias em que aquele anjo, aquela teofania, que era o próprio Deus, visitou Abraão. Ali estava a profecia de que todo o Velho Testamento, todas aquelas sombras diziam respeito a nós aqui no tempo do fim, nós que somos a verdadeira igreja, que somos os chamados e eleitos, que somos justificados pela fé. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor não imputa pecado. Deus tem feito um pacto incondicional com a semente eleita. Então, pregando essa mensagem, provando sua palavra, a partir do parágrafo 170, falando a respeito das promessas para esse dia, citando Hebreus 1, Hebreus 13:8, Lucas 17:30, São João 14:12 e tantas escrituras para provar sua palavra, para mostrar que a semente real é a verdadeira igreja, não é o judeu natural, o judeu que mora em Israel, que é herdeiro dessas promessas, mas é o descendente da semente real de Abraão. Então ele diz assim, no parágrafo 170 a seguir: agora lembre-se, esta noite Jesus disse, também em Hebreus 1, Hebreus capítulo 3, ele disse: ele é agora o sumo sacerdote. Veja, nesta era em que estamos vivendo agora, um sumo sacerdote sentado à majestade de Deus nos céus, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é o mesmo Deus que naquela época, ele é o mesmo essa noite. São João 14:12, veja, ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo maiores que isso fará, porque eu vou para meu Pai. Está vendo? Aquele que crê em mim também fará estas obras que faço. Mateus 28, ele disse: um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele se encontra essa noite, veja, naquela reunião, para provar sua palavra. O Romano não estava apenas pregando um tema, ele estava colocando a audiência diante da promessa, fazendo um desafio para trazer Deus em cena, para Deus provar sua palavra, provar a promessa, assim como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas obras que eu tenho feito. O mesmo Deus. Veja, provando sua palavra. Veja, porém ele provou que podia. Ele provou sua palavra, então, o que ele havia prometido para aquele dia. Ele provou as palavras de Isaías. Ele provou as palavras de Noé. Ele provou as palavras de Moisés. E ele provou cada uma das palavras dos profetas. Ele tem vindo aqui no tempo do fim, como um Deus amoroso que ele é, para elevar a nossa fé, para aumentar ou produzir amor em nosso coração, porque nós cantamos: eu amo porque primeiro ele me amou. Então veja, ele prometeu que neste dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita, homossexuais. Veja, só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei, não somente aqui, em todas as partes, é crítico. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus, e aqueles na Alemanha e na França, e em todas as partes é praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. É uma era. E eu, se algum dia tiver a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas dessas coisas proféticas a vocês, mostrar-lhes a era em que estamos vivendo. A Bíblia disse que filhos governariam os pais. Essa é a profecia. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara. Ele tinha 145 anos de idade. Ele se casou com outra mulher. Teve 7 filhos, além de filhas, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando ele tinha 100 anos de idade. Ele tinha então novamente apenas 45 de novo. Veja,
Nós sabemos disso. E eu preguei isso para vocês aqui na Califórnia anos atrás. E agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual, literal, através de Sara, a qual foi Isaac, a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual Jesus Cristo, e através dessa semente, ele suscitou uma semente real. Oh, que coisa! Agora, nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor ao seu nome. E Deus provou sua palavra. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Joel 2:28. Veja, mudou de forma. Ele tomou a forma de noiva nesse tempo final. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Agora você notou? De Filho de Deus, pouco antes que ele se torne filho de Davi, no milênio, ele se manifesta novamente como Filho do Homem. Você notou a Escritura? Porque ele sempre faz, ele nunca faz coisa alguma a menos que dê a conhecer aos seus servos, os profetas. E exatamente isso é o que sua promessa foi. Está vendo? Ele nunca faz coisa alguma. Deus não pode mentir. Ele sempre a revela primeiro. Veja, eu acrescento aos seus profetas, antes que ele faça. Veja, esta é a profecia para este dia. E Deus cumpre a sua palavra, provando sua palavra. Por isso, no final das mensagens, quando começava a filha de oração, ele dizia para as pessoas, você pode tocar nessa noite no sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus Cristo. Não era ele, evidentemente, mas era o Espírito Santo, que estava em todas as reuniões para vindicar a promessa de acordo com a profecia. E o Espírito captava a fé da pessoa, e aquela luz se movia sobre cada coração que naquela hora estava crendo na promessa. A forma de tocar era crendo. E o Espírito via cada coração e discernia os pensamentos. E ele podia ver quais estavam crendo, quais não estavam crendo. E a semente real de Abraão, com a fé de Abraão, não viu, mas creu. Chamou as coisas que não eram como se já fossem. Essa é a semente real de Abraão. Eu não posso provar Deus pelos meus sentidos naturais, mas pela fé. Eu sei que Ele está aqui nesta hora, está aí com você nesta hora. Ele é real para sustentar sua palavra, provar sua palavra. Irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima conversa. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.